Mais um dia de EOFC Corinthians e tudo que você não pode perder sobre o nosso timão. Olha os destaques de hoje. E vamos falar dessas notícias. O Corinthians finalmente quebrou o jejum e venceu o Ceará no Campeonato Brasileiro. Acho que isso todo corintiano bom já sabe, né, do jogo de ontem. A outra coisa é que Dorival Júnior aposta em soluções internas, ou seja, a base em meio à falta de reforços e dinheiro no nosso timão. E a outra coisa é que Thales Magno já vira vice-artilheiro depois do gol contra o Ceará. Sim, vice-artilheiro, só atrás de Yuri Alberto. Eu falo mais sobre isso para vocês no EOFC Corinthians, que está começando agora. Tudo do Corinthians que você precisa saber nessa quinta-feira. E vamos com a primeira notícia do dia, né? Nessa última quarta-feira, a gente enfrentou o Ceará pelo Campeonato Brasileiro no Castelão e foi uma importante vitória nossa por 1-0. O gol solitário que encerrou o jejum do nosso timão foi marcado pelo Thales Magno. O primeiro tempo do Corinthians foi de uma exibição bem fraca, com poucas criações, sem levar perigo para o time cearense. A segunda etapa também foi tecnicamente bem pobre, mas o Corinthians conseguiu o gol decisivo com o Thales Magno, que balançou as redes depois de uma jogada de André Carrilho pela direita. O Ceará, por sua vez, não criou também grandes chances para buscar o empate, o que significa que foi um jogo bem triste, bem porquinho, viu? Com o resultado, o Corinthians sobe 2 posições na tabela e agora ocupa a 9ª colocação no Brasileirão com 19 pontos conquistados. A equipe alvinegra ultrapassou o Mirassol e o próprio Ceará, começando então a olhar para a zona de classificação para Libertadores. E tá fiel aqui, já pode anotar. O Corinthians volta aos gramados nesse sábado para um clássico pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai enfrentar quem? O São Paulo, às 9 da noite, no estádio Morumbis. Agora bora então para a segunda notícia de hoje. E a segunda notícia é sobre fazer gambiarras no elenco. Sabe por quê? Porque o Dorival vive um momento de readaptação no nosso Corinthians, com desfalques importantes como Yuri Alberto e a saída de outros nomes. O treinador, então, tem conciliado o elenco curto com os jovens da base. Foi o caso do Guinegão, por exemplo. Essa estratégia evidencia um problema persistente no Corinthians, a falta de reforços nessa temporada. Em junho, o Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, revelou que tinha conversas com Dorival para contratações pontuais, mas a situação financeira do clube é bem delicada. Eu acho que isso é meio óbvio, né? Segundo o treinador, a ideia inicial, desde a sua chegada no Corinthians em abril, era trazer pelo menos 4 jogadores para agregar o grupo. Aí é meio difícil, né? É sonhar alto demais. E o Dorival comentou que isso foi definido de lá atrás. Atualmente, a diretoria do Corinthians trabalha para retomar as tratativas com esses jogadores que vinham conversando. E o nome da vez no mercado é o atacante Carlos Vinícius. Sim, o atacante que marcou um gol no último ano inteiro no mundo da bola. Enquanto os reforços não chegam, Dorival Júnior aposta no que tem em casa. Ele utilizou jovens do Sub-20 e do Sub-17 nos treinos e o Guinegão foi titular contra o Ceará devido às baixas de Yuri Alberto, que ainda está se recuperando de lesão, Memphis Depay e Romero, que estavam suspensos. O Dorival reconhece, inclusive, viu, a necessidade de novos nomes, mas prega por maximizar o elenco disponível, aproveitar quem já está ali sem precisar contratar ninguém. E ele comentou, inclusive, abre aspas, todos nós sabemos que o Corinthians precisa de mais alguns nomes que venham a reforçar esse grupo de trabalho. Fecha aspas. Falou só o óbvio que todo mundo já está cansado de saber, né? Ele reforçou a importância de ser leal com o torcedor, que precisa entender o momento de dificuldades do Corinthians, mas, acima de tudo, o trabalho interno para buscar soluções. Até o momento, o nosso timão contratou apenas Fabrício Anguilleri, lateral esquerdo argentino, em fevereiro desse ano de 2025. E aí? Precisamos de mais nomes? Quais as sugestões de vocês aí? Vocês sabem de alguém? Comenta aqui.
E a terceira notícia de hoje é sobre o Thales Magno já virando vice-artilheiro depois do gol contra o Ceará, vice-artilheiro do Corinthians, atrás só do Yuri Alberto. Seguinte, Thales Magno desencantou na última quarta-feira, ontem, garantindo a vitória do Corinthians sobre o Ceará na Arena Castelão. O gol decisivo não apenas encerrou o jejum do atacante, mas também colocou ele na vice-artilharia do nosso timão na temporada de 2025. E tem mais, e prestem atenção nessa informação aqui. Ao todo, Thales Magno já balançou a sede 6 vezes em 34 partidas disputadas pelo Corinthians em 2025. Ele igualou a marca de Memphis Depay, que também tem 6 gols, mas com 29 jogos, um pouquinho menos de jogos. O artilheiro do Corinthians no ano segue sendo o nosso Yuri Alberto, com 13 gols em 35 confrontos. O gol do Thales Magno, inclusive, contra o Ceará, saiu aos 26 minutos do segundo tempo em uma jogada pela direita do André Carrilho, que avançou e cruzou para a área. Depois da defesa adversária não conseguir afastar, a bola sobrou para o atacante do Corinthians, que só completou para a rede. Antes desse gol, o Thales Magno já estava num jejum de 24 jogos sem marcar. A sua última vez marcando um gol foi no dia 15 de fevereiro, no empate por 2-2 com a Portuguesa, pela primeira fase do Campeonato Paulista. Com o Thales Magno à disposição, o Corinthians retorna em campo nesse sábado à noite, às 9 horas da noite, e vai enfrentar o São Paulo no Morumbi. Então tem clássico paulista valendo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e eu quero saber qual é o palpite de vocês para esse jogo de sábado, hein? Eu vou deixar aqui, infelizmente, um 1-1, mas vou estar feliz da vida, viu? Porque não consigo contar com a vitória. Ou consigo, deixa eu mudar de ideia. O São Paulo tá perto da zona de rebaixamento, né? Dá para dar uma surra de leve neles, viu? Então eu vou colocar 1-0 pra gente de novo. Placar magrinho, porque a gente não pode sonhar muito alto na atual situação, não. Deixa o palpite de vocês aqui, e esse foi o EOFC Corinthians dessa quinta-feira. Canal novo já sabe como que é, né? Deixe seu like, se inscreve aqui. Notícias do Corinthians sempre verificadas para você não cair numa cilada. Então, já se inscreve aí, porque todo dia tem notícia do Timão. Beijinho